A ordem dos trabalhos será a seguinte: será dada a palavra inicialmente ao desembargador Gebran, que é o relator deste processo, para que faça o relato do caso. Em seguida, terão a palavra as partes para sustentações orais. Como existe recurso do Ministério Público Federal, será o primeiro a fazer o uso da palavra, falará o Procurador Regional da República e, em seguida, o advogado assistente da acusação. Na sequência, os advogados dos réus que se inscreveram para a sustentação oral terão o prazo de 15 minutos cada um para reforçarem as suas razões. O prazo do Ministério Público será de 30 minutos, tendo em conta a pluralidade dos réus. Sendo assim, de pronto, passo a palavra ao desembargador João Pedro Gebran Neto para o seu relatório. Presidente. Pois não. Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva tem uma questão de ordem, na verdade duas questões de ordem a colocar nos termos do artigo 7º, inciso 10 da Lei 8.906, o Estatuto do Advogado. A primeira questão de ordem, antes eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente desembargador relator, cumprimento o eminente desembargador vogal, o eminente representante do Ministério Público, os funcionários desta Casa de Justiça, os advogados aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. Doutor Cristiano Zanin. Eu vou à questão de ordem. Cristiano Zanin. Isso. O senhor terá a palavra no momento oportuno e poderá suscitar as questões de ordem que forem pertinentes. Eu peço que aguarde o seu momento de falar. A palavra está com o desembargador João Pedro Gebran Neto. Excelência, aqui diz respeito à questão da ordem dos trabalhos que foi apresentada. Então, a defesa gostaria de colocar nos termos do Estatuto do Advogado uma questão de ordem relativa à dinâmica dos trabalhos que foi apresentada. Isso, inclusive, é uma questão que decorre de lei. Foi assentado que o Ministério Público terá o prazo de 30 minutos, o assistente da acusação mais 15 minutos. Talvez Vossa Excelência não tenha compreendido. Vossa Excelência compreendeu que seriam 30 minutos para o Ministério Público, mais 15 minutos para o assistente da acusação? Sim. Qual é a sua pretensão? Na verdade, é que eu ia colocar uma questão adicional. Nós temos aqui também acusados que aderiram à tese da acusação. Então, na somatória, nós teríamos aqui ao menos 1 hora de sustentação oral de teses que dizem respeito à acusação, o que, ao nosso ver, viola o princípio da paridade que pressupõe a simetria do tratamento entre as partes. Então, se a defesa terá 15 minutos em contraposição a 1 hora de teses de acusação, haveria, ao nosso ver, afronta ao princípio da paridade de armas e, por essa razão, eu peço a Vossa Excelência, peço à colenda turma que defira um prazo igual à defesa ao tempo em que serão sustentadas as teses de acusação. Ou seja, se será 30 mais 15 e outros 15 por um réu que aderiu à tese de acusação, a defesa pede para ter também o prazo de 1 hora. Senhores, a ordem dos trabalhos é muito simples e ocorrerá tal qual se dá em todos os processos desta turma. Nós não teremos, como inferido, 30 minutos para o Ministério Público e mais 15 minutos para o assistente da acusação. O que ocorrerá, isso sim, é a divisão desse tempo entre o Ministério Público e o assistente da acusação. O Ministério Público falará 20 minutos e o assistente da acusação outros 10, totalizando 30 minutos pela acusação. De outro lado, nós temos 3 advogados inscritos para falarem em favor da defesa. O conteúdo das falas de cada um desses advogados é da responsabilidade dos eminentes patrões.